Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre queda livre. E para começarmos a falar de queda livre, não tem como não começarmos a falar de um determinado físico e matemático chamado Galileu. Galileu, ele realizou uma célebre experiência em presença de mestres e discípulos da Universidade de Pisa, deixando cair da famosa torre inclinada dois corpos, sendo um muito mais pesado que o outro, mostrou que ambos chegavam ao solo simultaneamente. Dessa experiência, Galileu concluiu que no vácuo todos os corpos caem com a mesma aceleração g, ou seja, aceleração da gravidade, e as distâncias percorridas por um corpo em queda livre são proporcionais aos quadrados dos tempos gastos em percorrê-las. Lançamento vertical. Vamos analisar o lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para cima, o módulo da velocidade escalar diminui na subida e o movimento é retardado. Vamos lembrar que movimento retardado é aquele movimento em que velocidade e aceleração possuem sinais diferentes. A aceleração que nós iremos abordar aqui é a aceleração da gravidade da Terra, que possui um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas que para efeito de cálculo, nós arredondamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. À medida que o corpo é lançado verticalmente para cima, ele sobe e sua velocidade decresce em módulo até se anular na altura máxima. Nesse instante, ocorre a mudança de sentido e o móvel passa a descer em movimento acelerado. Então, significa o seguinte, pessoal, se você lança uma pedra, uma bola de gude para cima, quem é garoto aí já brincou um dia com uma tiradeira, né, que em alguns lugares é chamado de estilingue. Então, se você coloca na tiradeira, no couro dela, uma pedra ou uma bola de gude, estica o soro o máximo que der e solta, se ficar observando, você verá que a pedra que você lançou, ou bola de gude, que seja, ela vai subir, 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 até que vai chegar num determinado ponto em que ela vai dar uma pequena paradinha, como se fosse um beija-flor, e vai começar a cair. Por que ela para? Bom, ela para justamente por causa do que está escrito aqui. Ó. Conforme o corpo ele vai subindo, subindo, a sua velocidade ela vai diminuindo, 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 até que quando o corpo ele atinge a sua altura máxima, a sua velocidade final é zero. E aí, quando a sua velocidade final é zero, nesse exato instante, ocorre a mudança de sentido. Então, eu coloquei uma ilustração aqui para a gente entender melhor isso. Então, eu tenho um corpo aqui que vai ser lançado para cima com uma velocidade inicial v0. Conforme esse corpo ele é lançado para cima, quando ele atinge a sua altura máxima, a sua velocidade final é zero. E aí, acontece a mudança de sentido e ele começa a cair com um movimento acelerado. Ou seja, na subida, o movimento é retardado, pois velocidade e aceleração onde possui sinais diferentes, e na descida o movimento é acelerado, porque a velocidade e a aceleração onde possui o mesmo sinal. Ainda falando do lançamento vertical, vamos analisar o caso quando a orientação da trajetória é para cima. Orientando a trajetória para cima, no percurso subida e descida, apenas o sinal da velocidade escalar muda. A aceleração escalar g é negativa, independente do corpo subir ou descer. Ou seja, a gravidade ela vai ser positiva ou negativa, independentemente do corpo estar subindo ou descendo. O que vai definir se a gravidade é positiva ou se ela é negativa? A orientação positiva da trajetória. Se a orientação positiva da trajetória for para cima, a gravidade ela é negativa. Por quê? Porque a gravidade ela age de cima para baixo.
sempre. Então, se a orientação da trajetória está para cima, a gravidade ela está no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então, na trajetória para cima, a gravidade tem que ser negativa. Quando a trajetória for orientada para baixo, a gravidade será positiva, pois aí ela estará no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Então, o que vai definir se a gravidade é positiva ou negativa é apenas a orientação da trajetória. Trajetória orientada para cima, gravidade negativa. Trajetória orientada para baixo, gravidade positiva. Então, vamos colocar uma ilustração aqui em que a orientação da trajetória está para cima, ou seja, o meu sentido positivo é para cima e o móvel está ali para subir. No sentido subida e descida, quando o móvel sobe, a sua velocidade é positiva. Por que a sua velocidade é positiva na subida? Porque o móvel ele está caminhando no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. A trajetória está orientada positivamente para cima e o móvel está subindo. Então, ele está indo no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Logo, sua velocidade tem que ser positiva. Quando ele cai, a sua velocidade é negativa. Por quê? Porque, nesse caso aí, ele está caminhando no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então, nesse caso, sua velocidade tem que ser negativa. Como eu falei, a gravidade ela está sempre orientada de cima para baixo, ou seja, ela age no corpo sempre de cima para baixo. É como se ela estivesse puxando o corpo para baixo. Então, nesse caso, quando o móvel está subindo, o movimento ele é retardado. Por que ele é retardado? Porque na subida a velocidade é positiva, mas a gravidade aqui, não importa se o corpo esteja subindo ou descendo, ela vai ser sempre negativa quando a orientação da trajetória for para cima. Então, na subida o movimento é retardado e na descida ele é acelerado, porque na descida a velocidade vai ser negativa e aqui, nesse caso, a gravidade também é negativa, então ambos vão possuir o mesmo sinal, logo, movimento acelerado. Trajetória orientada para baixo. Utilizando o mesmo raciocínio, concluímos que, orientando-se a trajetória para baixo, a velocidade escalar muda de sinal, mas a aceleração escalar é positiva, independente de o corpo subir ou descer. Ou seja, é a mesma linha de raciocínio quando a trajetória foi orientada para cima. A gravidade ela só muda de sinal de acordo com a orientação da trajetória. A orientação positiva da trajetória estando para cima, gravidade negativa. Orientação positiva da trajetória estando para baixo, gravidade positiva, e isso independentemente se o corpo vai subir ou descer. Então, agora eu coloquei a minha orientação positiva para baixo e eu vou analisar o movimento de subida e descida. Quando o corpo sobe, a sua velocidade é negativa. Por quê? Porque ele está indo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. A trajetória está orientada positivamente para baixo, porém o corpo está subindo. Então, como ele está indo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, a sua velocidade tem que ser negativa. Independentemente do corpo subir e descer e da trajetória estar orientada para cima ou para baixo, a gravidade ela sempre age de cima para baixo. Então, na subida, o movimento ele é retardado. Por quê? Porque nesse caso aqui, como a orientação da trajetória está para baixo e a gravidade ela também está orientada para baixo, a gravidade ela é positiva, pois ela está no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Então, no movimento de subida,
a gravidade é positiva, porém a velocidade ela é negativa. Movimento em que velocidade e aceleração possuem sinais diferentes, esse movimento ele é chamado de retardado. Agora, quando o corpo ele cai, a sua velocidade agora é positiva. Por quê? Porque agora ele está caminhando no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. A trajetória está orientada positivamente para baixo e o corpo está caindo. Então, como ele está indo no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, a sua velocidade é positiva. E o movimento, nesse caso, é acelerado pelo fato que agora a velocidade e a aceleração, ambas são positivas, ou seja, ambas possuem o mesmo sinal, e quando ambas possuem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Vamos agora para os exercícios. Temos aqui a primeira questão que diz assim: abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine, na letra A altura do edifício e na letra B, o módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Então, vamos lá para a solução. Solução. Bom, como o móvel ele foi abandonado de cima do prédio, nós orientamos a trajetória positivamente para baixo, ou seja, porque o móvel ele vai cair, né? O lançamento aqui é de cima para baixo, então a gente orienta a trajetória para baixo. Se o corpo tivesse sido lançado para cima, orientaríamos a trajetória para cima, mas como o problema diz que ele foi abandonado lá de cima do prédio, então a gente orienta a trajetória para baixo. Bom, como a pedra ela foi abandonada, então a sua velocidade inicial é 0. Como a orientação da trajetória está orientada positivamente para baixo, então a gravidade também vai ser positiva, ou seja, vai ser mais 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer determinar a altura do edifício na primeira pergunta, e a segunda era para determinar a velocidade com que a pedra atinge o solo. Bom, nós iremos trabalhar com a fórmula do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais GT2 sobre 2, em que o S eu vou substituí-lo pelo H. Então, vai ficar dessa maneira. Olha, o móvel, ou melhor dizendo, a pedra, ela partiu do repouso, pois ela foi abandonada. Significa, então, que a sua velocidade inicial é 0, mas o seu espaço inicial também é 0. Logo, a altura do edifício é igual a gt ao quadrado dividido por 2. Como o tempo que ele leva para cair é 4 segundos, então a altura vai ficar sendo g, que é 10, vezes 4 ao quadrado dividido por 2. 4 ao quadrado é 16 vezes 10 dá 160, que dividido por 2 dá 80 metros. Essa é a altura do edifício. Agora, para eu encontrar a velocidade com que ele atinge o chão, nós vamos usar a fórmula do Vovoat. Só que aí, no caso, né, o A de aceleração vai ser substituído pelo G da aceleração da gravidade. O tempo que ele leva para cair vale 4 e a velocidade inicial é 0, pois ele foi abandonado. Então, a sua velocidade inicial é nula. Ele estava parado e aí deixou cair. Então, a velocidade final é 10 vezes 4, porque vai ser GT, né? Então, vai dar 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o móvel atinge o chão. Exemplo 2. Um corpo é lançado verticalmente para cima, do alto de uma torre, a uma altura de 35 metros em relação ao solo, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Despreze a resistência do ar, adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere a trajetória orientada para cima,
com origem no solo. Qual o tempo em que o corpo leva para atingir o solo e a altura máxima em relação ao solo? Então, vamos lá para a solução. Solução. Vamos começar com a fórmula que determina a altura da torre, que é essa daqui, H igual a H0 mais V0T mais GT2 sobre 2. Olha, a altura inicial corresponde a 35 metros, pois o corpo ele é lançado para cima a partir de uma altura de 35 metros. Então, a altura inicial é 35 e a velocidade inicial era de 30 metros por segundo, como o problema havia dito. Então, ficou assim. A gravidade é negativa. Por quê? Porque a trajetória está orientada para cima. Como nós vimos anteriormente, quando a trajetória ela está orientada para cima, independentemente se o móvel vai subir ou se ele vai descer, a gravidade é negativa e, nesse caso, vale menos 10, que dividido por 2 vai dar menos 5. Então, ficou assim. Ok, então agora eu preciso determinar o tempo que o corpo leva para atingir o solo. Só que por aqui ainda eu não vou conseguir. Então, eu vou usar a fórmula da velocidade, que é V igual a V0 mais GT, em que a velocidade inicial vale 30 e a gravidade é menos 10. Só que o que vai acontecer? Conforme esse corpo ele sobe, quando ele atinge a sua altura máxima, a velocidade final é zero. Então, vai ficar assim, ó. 0 igual a 30 menos 10t. Passando menos 10 para o outro lado, vai como mais 10. Corta o zero. O tempo é igual a 3 segundos. O tempo que ele leva para subir é o mesmo que ele leva para descer, tá? Então, o tempo é de 3 segundos. Aí eu já encontrei a primeira resposta. A segunda era encontrar a altura da torre. Para isso agora, basta eu substituir nessa equação aqui o valor de t. Então, para t igual a 3 segundos, ficaria assim. Eu troquei o t pelo 3, onde 30 vezes 3 dá 90 e 3 ao quadrado dá 9, vezes menos 5 dá menos 45. Aí. 35 mais 90 dá 125, menos 5 vezes 9 dá menos 45, 125 menos 45 vai dar 80 metros. Essa é a altura da torre. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 3, que é uma questão da PUC de Campinas, em São Paulo, que diz assim: um foguete sobe verticalmente. No instante t igual a 0, em que ele passa pela altura de 100 metros em relação ao solo, subindo com velocidade constante de módulo 5 metros por segundo, escapa dele um pequeno parafuso. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o efeito do ar. O parafuso chegará ao solo no instante t, em segundos, igual a letra A, 20, letra B, 15, letra C, 10, letra D, 5, letra E, 3. Então, ele quer saber o tempo que esse parafuso leva para chegar ao solo. Então, vamos lá para a solução. Solução. Colocando a fórmula aqui da altura, que é H igual a H0 mais V0T mais GT2 dividido por 2, a altura inicial vale 100 porque foi a uma altura de 100 metros que o parafuso se deslocou do foguete. Ou seja, quando o foguete atingiu 100 metros acima do chão, o parafuso se desprendeu do foguete. A velocidade é de 5 metros por segundo porque o parafuso ele possuía a mesma velocidade do foguete. Afinal de contas, ele estava acoplado, preso ao foguete. E a velocidade é positiva também pelo fato de que, como o foguete estava subindo e a orientação positiva da trajetória está para cima, a velocidade do foguete tem que ser positiva, pois ele está caminhando no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Já a gravidade ela tem que ser negativa, ou seja, menos 10, pelo fato que a orientação positiva da trajetória está para cima. E quando a orientação positiva da trajetória está para cima,
a gravidade é negativa, independentemente se o móvel vai subir ou descer. Então, a fórmula da altura ficou assim, ó. 100 mais 5t menos 10t ao quadrado dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5, então a equação ficou assim. A altura máxima vale zero. Por quê? Porque o parafuso vai atingir o chão. Se ele vai atingir o chão, a sua altura final é zero. Toda essa equação pode ser dividida por 5. E aí, dividindo por 5, vai ficar assim, ó. Menos t ao quadrado mais t mais 20 igual a zero, onde isso daí é uma equação de segundo grau, que devemos calcular o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. O b vale 1, o a menos 1 e o c vale 20. Então, vai ficar assim. 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 20, isso daí vai dar 1 mais 80, que é igual a 81. Beleza, então agora eu vou calcular o tempo que o parafuso leva para cair. Para isso, eu vou calcular o t' e o t duas linhas. T' é menos b mais raiz de delta dividido por 2a. O menos b, ou seja, o menos, ele indica o oposto de alguma coisa. Então, o oposto de 1 é menos 1. E a raiz de delta, ou seja, a raiz quadrada de 81, vale 9. 2a, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. 9 tirar 1 dá 8, que dividido por menos 2 deu menos 4. T duas linhas é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Ou seja, basta eu trocar aquele mais ali pelo menos. Então, vai ficar menos 1 menos 9, que vai dar menos 10, que dividido por menos 2 deu 5. Olha, o parafuso levou menos 4 segundos para cair. Poxa, isso não existe. O parafuso ele levou 5 segundos para cair. Então, a resposta que serve é o t duas linhas, ou seja, 5 segundos, e a resposta correta é a letra D de dado. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael Ocara. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí para mim e compartilha aí meus vídeos aí na internet com os seus amigos aí. Inscrevam-se aí no meu canal, professor Abimael Ocara, porque assim vocês vão poder ficar por dentro, né, das aulas que eu tenho postado aqui no YouTube, tanto de matemática quanto de física. Fiquem com Deus, um forte abraço. Não se esqueçam que Jesus morreu numa cruz, foi para nos salvar e nos livrar do pecado e do diabo. Ele te ama e te quer sempre bem. Forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática ou de física. Tchau, fui!